essa questão número 100, ela fala a respeito do funcionamento das usinas nucleares que vão utilizar o princípio da fissão nuclear para a obtenção de energia elétrica. Tudo começa dentro do reator. O que acontece dentro desse reator? Nêutrons são direcionados para colidir com átomos do urânio 235. E o que vai acontecer? Esse nêutron colidindo com esse urânio, ele vai fissurar, ele vai quebrar esse urânio. Logicamente que você vai ter dessa quebra uma liberação de energia, né? Quando você quebra urânio. E o texto fala que você consegue também liberar de 2 a 3 nêutrons. E o que vai acontecer? Esses nêutrons que são liberados, eles vão colidir com outros 3 átomos de urânio, que vai quebrar e vai liberar novas energias, e mais nêutrons são liberados. E aí você passa a ter uma reação em cadeia, né? Você quebra um, esse um acaba quebrando 2, que quebra 4, que quebra 8, que quebra 16. Você passa a ter uma quebra em cadeia, uma reação em cadeia, que passa a liberar uma grande quantidade de calor. Esse calor liberado pela fissão, ele vai aquecer a água. Essa água, ela está sendo puxada de fontes naturais, como lagos, como rios, como mares. Então essa água, ela entra dentro da usina, o calor do reator faz com que essa água seja aquecida, esse vapor em alta pressão é direcionada para movimentação de uma turbina, e a movimentação dessa turbina aciona o gerador, que vai produzir a energia elétrica. Então esse processo ele libera muito calor, né, para a produção de energia elétrica. Então é necessário que essa água que você retirou do meio ambiente, você tenha que devolver. Só que você não pode devolver a água para o rio, para o lago ou para o mar numa temperatura muito alta. Lembra que agora você tem um vapor superaquecido, um vapor de alta pressão. Então o texto fala que você precisa passar por um sistema de arrefecimento, né? Tanto para evitar a explosão do reator, né? Para não deixar ele esquentar demais, né? Quanto para você devolver essa água para o meio ambiente. Então essa água ela tem que ser devolvida. Só que você precisa esfriar essa água, né? Essa água que foi captada de fontes naturais, ela vai circular em um sistema fechado e depois ela tem que voltar para o meio ambiente. O que o texto do Enem quer saber? Caso esse sistema de resfriamento não ocorra de maneira adequada, isso vai causar um impacto ao meio ambiente. E ele quer saber o seguinte: que impacto é esse que vai causar, né? Então, quando a água muito quente ela é lançada em rios, em lagos ou mares, ocorre uma coisa chamada de poluição térmica. E esse aumento de temperatura, ele pode diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido na água, que é utilizado pelos peixes, pelos crustáceos e outros organismos para respirar. Veja, quanto maior a temperatura da água, menor é a quantidade de oxigênio que ela consegue manter dissolvida. Imagina uma garrafa de refrigerante. Quando ela está gelada, ela mantém bastante gás dissolvido. E quando ela esquenta, o gás escapa com mais facilidade. E com a água acontece algo semelhante. Ao aquecer, ela perde parte do oxigênio dissolvido. O problema fica ainda pior, porque os peixes, que são animais de sangue frio, quando a água aquece, seu metabolismo acelera. Isso significa que eles respiram mais rápido, ficam mais ativos e necessitam de mais oxigênio.
Só que a água quente oferece menos oxigênio. Os peixes precisam de mais oxigênio. Essa combinação pode causar estresse, dificuldade para respirar e até morte de muitos organismos. E como cada espécie possui uma faixa de temperatura ideal para sobreviver, quando a temperatura da água aumenta, algumas espécies simplesmente morrem. Outras migram para regiões mais frias e as espécies mais resistentes ao calor podem se multiplicar excessivamente. Isso acaba alterando toda a cadeia alimentar. Veja, você vai ter uma diminuição dos peixes que servem de alimentos para determinadas aves. Você vai ter certos micro-organismos e algas crescendo de forma acelerada e espécies invasoras ocupando o espaço deixado pelas que desapareceram. Dessa forma, o ecossistema perde o seu equilíbrio natural. Então, resumindo, o problema não é apenas a água ficar quente, mas sim todas as alterações que esse aquecimento provoca nos seres vivos e no funcionamento do ecossistema aquático. É por isso que as usinas nucleares e as termoelétricas possuem rigorosos sistemas de resfriamento antes de devolver a água ao ambiente. Portanto, podemos já marcar o nosso gabarito. O impacto negativo esperado é o nosso gabarito letra C. Aquecerá os ecossistemas aquáticos.